Então, continuando aqui, galera, vamos fazer o exercício 3 da lista 5. E ele fala assim: as raízes da equação, né? Aí dá uma equação para você. Eu mudei a equação, aí no seu tá um pouco diferente. No seu aí tá menos 8x ao cubo mais 40x quadrado menos 48x. Então eu vou fazer com essa daqui e você faz com a sua aí. O que são mesmo as raízes, né? Vamos lembrar, né? O primeiro passo é lembrar. Então, raízes são os valores de x que faz a função aqui, o polinômio dar zero. Então, valores de x que faz o polinômio dar zero. Então, aí, como assim, né? Se você substituir um valor de x aqui no lugar do x, e esse valor fizer a conta dar zero, então é uma raiz. Vou pegar um rascunho aqui e fazer um exemplo aqui. Então, vou pegar a função ali, ó. 4x ao cubo mais 20x quadrado mais 24x. Será que o x igual a 1 é uma raiz disso? Vamos tentar. No lugar do x eu vou colocar 1. Então vai ficar 1 ao cubo, 20, 1 ao quadrado, mais 24 vezes 1. Então no lugar do x aqui eu estou colocando 1 para ver se vai dar zero isso, né? De cara não vai dar zero, mas vamos terminar o cálculo aqui. 1 ao cubo dá 1, 1 vezes 4, 4. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 20 dá 20. 1 vezes 24 dá 24, isso daqui vai dar 20 mais 24, 44 mais 4, 48, certo? Então, não dá zero, logo o x igual a 1 não é uma raiz. Aí vamos explorar aqui mais um pouco, aqui, ó. O x igual a zero é uma raiz, né? Porque ó, se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar 4 vezes 0 ao cubo, mais 20 vezes 0 ao quadrado, mais 24 vezes 0. Perceba que isso daqui vai dar zero, porque 0 ao cubo é zero. 0 vezes 0 vezes 0, né? Então, 0 vezes 4 dá 0. 0 ao quadrado é 0 também, que é 0 vezes 0. 0 vezes 20, 0. 0 vezes 24, 0. A soma de 0 dá 0 também. Então, o x igual a 0 é uma raiz. Então, eu descobri uma das raízes aqui. Vou marcar aqui. A primeira raiz, que a gente chama de R1. Ô, cara. 0, né? Desculpa aí. Um 3 na cabeça. Aí, a primeira raiz é 0. Certo? A primeira raiz é 0. E tem mais duas raízes, né? Por quê? Porque o polinômio é um polinômio de ordem 3, né? A quantidade de raiz é 3. E agora as outras duas raízes, como é que eu faço? Vou fazer por tentativa e erro, igual eu fiz aqui? Não, né? Vou fazer por Bhaskara. Eu vou mostrar como daqui a pouco. Antes disso, eu vou comentar o seguinte, ó. Tá vendo que o polinômio, ele tem todos os termos dele tá multiplicando x, né? Aqui está multiplicando x elevado a 1, aqui está multiplicando x elevado ao quadrado e aqui está multiplicando x elevado a cubo e não tem nenhum número sem x, né? Sempre quando isso acontecer, uma das raízes vai ser o zero, tá bom? Aí eu vou ter que agora encontrar uma função de segundo grau para achar as outras duas raízes. Como é que eu encontro essa função? Eu vou tirar um x de cada um aqui, ó. Se eu dividir todo mundo por x, vai sumir o x do 24 e vou ter uma função de segundo grau. Né? Então, eu vou pegar lá o polinômio. Pegar o polinômio e vou dividir por x, né? E vou achar uma função de segundo grau aqui.
4x ao cubo dividido por x, x sozinho é x elevado a 1. Então, você usa a regra lá do expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai dar 4x elevado a 4. Ó, x ao cubo dividido por x elevado a 1. Vai dar 3 menos 1, 2. Então, 4x quadrado. Aí, mais o 20x quadrado dividido por x a 1. Vai dar 20x elevado a quê? 2 menos 1 dá 1. Então, x elevado a 1 aqui. Que é a mesma coisa que x, você não precisa pôr 1. 24 vezes x dividido por x, vai cortar o x, né? X dividido por x dá 1, então dá 24 vezes 1, que é o próprio 24. Então aqui eu achei a função de segundo grau, né? Em outras palavras, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo o seguinte: se eu pegar essa função aqui de segundo grau e multiplicar ela por x, né? Ela vai dar a função que eu tinha anteriormente, a função cúbica que eu tinha, né? A função de terceiro grau. Aqui, ó, x vezes 4x quadrado dá 4x ao cubo, dá o primeiro aqui. 20 vezes x, né? Você vai multiplicar x por x, dá 20x quadrado. Então vai dar o segundo cara aqui. E 24 vezes x dá o último cara aqui. Então, sempre quando acontecer esse fato da função não ter nenhum número sem x, né? Todo mundo que está na função que tem x, todo mundo que está no polinômio tem x. Uma das raízes é o zero e você pode descontar um x de cada um e achar uma função quadrática. Então agora eu vou achar as duas raízes que faltam dessa função aqui, certo? Deixa eu dar uma explicação adicional aqui. Então essa função, na verdade, é igual a essa daqui, uma função de segundo grau, vezes o x, né? Então, para essa função aqui ser igual a zero, né? Para a gente achar as raízes, ou o x é zero, né? Ou tudo isso que está aqui dentro é zero. Então, o x igual a zero eu já achei como raiz. E agora eu vou achar o valor do x que faz a função de dentro da zero. Então, agora é Bhaskara, né? Porque quando eu faço isso igual a zero, uma função quadrática aqui, eu tenho que usar o delta. Então, eu vou lá, copiar na outra folha, 4x quadrado mais 20x mais 24, e calcular por delta. Então, a polinômio agora foi reduzido, né? Vou chamar de P asterisco aqui. Ele foi reduzido para 4x quadrado mais 20x mais 24, certo? O zero, o x igual a zero eu já achei como raiz, já marquei aqui, raiz 1 é zero. E agora eu vou achar mais duas raízes aqui por Bhaskara. Então vamos lá. Então a primeira coisa eu tenho que achar o valor do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente C. O A é quem acompanha x quadrado, então o A vale 4 aqui. O B é quem acompanha o x, o B vale 20. E o C é o número sozinho, né? Correto? Você pode fazer direto assim, ou também antes de fazer isso, você pode simplificar os números se você notar que eles são múltiplos um do outro. Então, o 4 aqui, por exemplo, o 20 é múltiplo do 4. O 20 é 4 vezes 5, né? O 24 também é múltiplo do 4. Então, você pode simplificar essa equação assim, ó. Como na hora de achar a raiz você está fazendo isso daqui igual a zero, né? Você pode dividir todo mundo por 4, porque a hora que você nota que todos aqui são divisíveis por 4, né? 4 dividido por 4 vai dar 1. 1. X quadrado. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5x. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, se reduzir os números vai ser mais fácil de calcular delta, né? Porque tem quadrado.
Então você pode fazer isso também, a hora que você vê que um número é múltiplo do outro, você pode simplificar. Então eu vou fazer com essa simplificada, que é mais fácil que fazer com essa aqui, né? Essa também dá certo, né? Mas só que vai dar mais trabalho. Vamos fazer com simplificado aqui. O A vale 1, o B é quem acompanha o X, vale 5, né? E o C vale 6. Então A igual a 1, B igual a 5, C igual a 6. Delta. Qual é a fórmula do delta mesmo? B quadrado menos 4AC. Então vai ficar B quadrado 5 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto vale o A? Vale 1 vezes o C. Quanto vale o C? Vale 6. Então 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Aí 4 vezes 1 é 4, né? Então dá menos 4. 4 vezes 6 é 24. Vai dar menos 24 aqui. Então o delta deu, ó, 1, né? Beleza. Agora vamos achar as raízes, né? Então a fórmula do delta é essa daqui, b quadrado menos 4ac. E das raízes? Aí é assim, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então vamos substituir os valores aqui. O a vale 1, né? O b vale 5 e o c vale 6. Então o b vale 5. Então vai ficar assim, menos 5 mais ou menos raiz do delta. O delta deu 1, né? O delta deu 1. Aí dividido por 2 vezes o A. O A deu 1. O A é 1. Certo. Aí. Então vai ter duas raízes. Uma que você vai usar o sinal de mais, outra o de menos. Então vamos primeiro tirar a raiz de 1, que a raiz de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar menos 5 mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então eu dei o nome, né, de as raízes. R1 é 0, então agora eu vou achar a segunda raiz, vai ser R2. Então a raiz R2 vai valer menos 5. Aqui eu vou usar o sinal de mais para a raiz R2. Então menos 5 mais 1, menos 5 mais 1 é menos 4, né? Menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. E a raiz R3, eu vou usar o sinal de menos agora. Menos 5 menos 1 dividido por 2, menos 5 menos 1 dá menos 6, né? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então aí eu achei as três raízes. Uma da raiz é 0 e as outras duas raízes é menos 2 e menos 3. Então tá aí as três raízes. R1 igual a 0, R2 igual a menos 2 e R3 igual a menos 3, correto? Então, por esse vídeo é isso, é assim que faz a questão 3.